the rudder! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Acesso ao refúgio Creepy autorizado. Prossiga com cautela. Nem todos os que entram retornam. Não diga que não foi avisado. Sejam bem-vindos ao Refúgio Creepy. Eu sou a Nath, host do podcast Refúgio das Sombras, e este é o quadro do Relatos do Além, onde eu narro creepypastas. Se por acaso você ainda não segue meu podcast, clica no primeiro link da descrição para conhecer ele. Lá tem histórias mais longas e em outros formatos para vocês aproveitarem. A história de hoje é sobre terror em estradas, e eu gostei muito dela porque é um tema que me dá muito medo. Seu autor é o Thomas J. e eu a trouxe do site creepypasta.com. E antes de contar a história, deixe seu comentário aqui se estiver curtindo o Refúgio Creepy. Agora sim, vamos ao alerta gatilho pra gente começar. Aviso. Este episódio aborda temas sensíveis que podem causar desconforto, como medo e angústia. Sinta-se à vontade para sair a qualquer momento. Seu bem-estar é sempre a prioridade. Nunca pare para as pessoas no acostamento. Meu nome é Harrison e eu sou caminhoneiro de longas distâncias. Às vezes pego rotas variadas, mas a mais comum é de Vancouver até São Francisco. Na maioria das vezes é uma viagem tranquila, sem grandes desafios. Costumo preferir dirigir à noite porque o tráfego é menor. Claro, isso também significa estar no meio do nada durante a Hora das Bruxas, e por causa disso, já vi muita coisa estranha. OVNIs, pé grande, o pacote completo, cara. Mas nada disso jamais me assustou tanto quanto as pessoas que aparecem andando pelo acostamento da estrada longe de qualquer sinal da civilização. Notei a primeira delas na minha viagem de estreia rumo ao sul pela rodovia 5. Era uma mulher usando um vestido azul de verão caminhando tranquilamente pela beira da estrada sob a luz da lua cheia, como se não tivesse uma preocupação no mundo. Estávamos num trecho que ficava a quilômetros de qualquer cidade sem direção e eu provavelmente era o primeiro veículo que ela via desde o anoitecer. Mas ela nem sequer levantou os olhos para me notar, continuou andando com um sorriso vago no rosto. Achei que fosse só alguma hippie da trilha de Oregon, chapada com alguma coisa vinda de um acampamento próximo e segui viagem. Mas ela foi só a primeira. Não é toda viagem que você vê essas pessoas, mas às vezes você encontra várias de uma vez só. Sempre achei estranho porque nunca aparecem durante o dia, ou talvez apareçam, mas sob o sol não chamem tanta atenção. Mesmo assim, depois que você percebe que elas existem, começa a vê-las com frequência sempre que dirige à noite por lugares isolados. Os outros caminhoneiros chamam essas figuras de vagantes da lua, mas eu prefiro andarilhos do acostamento, porque é sempre ali que eles estão. Como trens no trilho, seguem caminhando pela linha branca, seja lá para onde forem. São de todos os tipos também. Homens, mulheres, altos, baixos, feios, bonitos, novos, velhos, bom, gente comum.
Claro que são esquisitos, mas durante muito tempo eu só os notava por um instante enquanto passava por eles. Mas uma noite, há alguns meses, passei por alguém que parecia uma senhora idosa. Estava de avental de hospital e parecia alguém à beira da morte. Olhos fundos, como se tivesse desistido da vida. Cabelo branco desgrenhado, pele pálida. Ela sorria como se tivesse acabado de ouvir os netos chamando por ela. Caminhava devagar, arrastando os pés no acostamento e, só de olhar para ela, dava para imaginar o som dos chinelos de hospital deslizando pelo asfalto. Queria seguir em frente porque, para ser sincero, ela me causava arrepios, mas, droga, ela me lembrou da minha doce avó, que Deus a tenha. Então, parei o caminhão devagar e, pegando a lanterna que guardo no porta-luvas, desci da cabine. Como havia passado alguns metros à frente, pude ouvi-la antes de vê-la. Arrasta, arrasta, arrasta. Visualizava os pés enrugados dela no chinelo, seguindo em frente. Abri o app de mapas no celular e vi que a cidade mais próxima estava a mais de 80 quilômetros. Não tinha como aquela senhora ter andado aquilo tudo. Guardei o celular no bolso e apontei a lanterna na direção dos passos. Oi? Senhora? Chamei, esperando que ela respondesse, mas nada, só mais arrastar de pés. Meus pelos estavam em pé enquanto esperava que ela entrasse no foco da lanterna. Quase gritei quando a vi. Não porque fosse diferente do que eu já tinha notado antes, mas porque, de perto, ela parecia ainda mais doente. Senhora, a senhora está bem? Está no meio do nada, sabia? Mas ela não disse uma palavra. Continuou sorrindo e caminhando como se nada estivesse acontecendo. Meu coração disparou. Ela só tá sênio e precisa de ajuda. Foi o que eu pensei, mas meus pés estavam colados no chão. Ou eu voltava correndo para o caminhão, ou não me movia. Ela se aproximava cada vez mais e quando estava a uns 3 metros, levantou as mãos enrugadas lentamente. Os dedos se mexiam na minha direção como os de uma avó querendo tocar o rosto do neto. Ela abriu a boca, mas não falou nada. Apenas ficou ali, sorrindo com as gengivas pálidas à mostra. Que merda é essa? Eu falei enquanto as minhas pernas cederam. Caí de lado e ela se abaixou com uma rapidez assustadora. Antes que eu entendesse o que estava acontecendo, ela agarrou meus tornozelos com aqueles dedos ossudos e começou a me arrastar pela estrada. Me debatia desesperado, mas a força dela era sobre-humana. E o meu peso não diminuía em nada o ritmo da caminhada. Ela me encarava com aqueles olhos fundos, a boca aberta num sorriso. Eu dei um chute com tudo que eu tinha e acertei o queixo dela. Para minha surpresa, foi como chutar concreto. Mesmo assim, ela me soltou. Me arrastei até o meio da estrada enquanto ela continuava seguindo pelo acostamento. As mãos caíram ao lado do corpo e a boca se fechou num sorriso contido, mas o olhar continuava cravado em mim enquanto ela saía lentamente do alcance da lanterna. Fiquei ali parado, ouvindo o som dos passos se afastando até que desapareceram por completo. Depois de meia hora em choque, finalmente criei coragem de voltar para o caminhão. Ela já não estava por perto, mas assim que liguei o motor e saí pela estrada, logo a alcancei de novo. E ela ainda estava me olhando. Provavelmente nunca parou de me olhar desde que se afastou. A última coisa que vi foi aquele sorriso fino, rachado e zombeteiro. Essa merda me deixou mal por muito tempo. Segundo outros caminhoneiros que eu conheço, fui o primeiro a tentar interagir com um andarilho do acostamento, e se Deus quiser, eu serei o último. Desde então já vi vários outros caminhando no breu, até uma criança eu vi, mas nunca mais parei. E se você for esperto, também não vai parar. A parte mais perturbadora é que, desde aquela noite, todos os andarilhos olham direto para mim quando eu passo por eles, coisa que nunca acontecia antes. É como se, desde que aquela velha me viu, agora todos me veem.
Não quero nem imaginar o que teria acontecido se eu não tivesse conseguido escapar, mas pelo menos posso dormir em paz sabendo que eu deixei meu aviso por aí. Quem sabe essa história acabe salvando alguém em algum momento. Então, se você vê um desses andarilhos do acostamento, nunca pare para eles. Essa foi a creepypasta de hoje. Esse é um tema que eu adoro ler ou escutar sobre porque sempre me deixa muito curiosa. Eu mesma nunca vi nada durante uma viagem, mas eu adoro viajar à noite e ficar olhando para os cantos da estrada pensando como seria se algo assustador aparecesse ali. Você já teve uma experiência assim? Conta pra gente aqui nos comentários ou envia sua história pro Zoucas ou pro Fernando narrar no quadro dele. Eu tô ansiosa pra ouvir. É sempre importante lembrá-los de seguir o nosso editor querido, o Luiz, através dos links do Insta e do podcast dele que estão sempre aqui na descrição, e de ouvir também o quadro dele e do Dark Jack aqui no Relatos do Além, o Contos Noturnos. Eles são maravilhosos. E agora, antes de ir, lembre-se: o refúgio se encerra por enquanto, mas cuidado ao sair. O além pode estar te esperando do outro lado da porta.